Estamos iniciando nosso tema 8, nosso estudo. Queremos pedir aos bons espíritos que estejam presentes, nos intuindo, trazendo boas vibrações para todos nós, que possamos estar de coração aberto para essa luz maravilhosa que o Mestre Jesus derrama sobre todo o planeta, e agradecendo a Ele por estarmos aqui, tendo essa possibilidade de fazer o nosso estudo. Nessa aula de hoje, 25, sobre observações e características, ela completa esse nosso tema 8, personismo e animismo. Tá? Esse tema foi o que teve mais aulas, mais estudos. Nós sempre dividimos, adotamos para cada tema 3 aulas, 3 estudos básicos. Dessa vez nós precisamos estender mais. Na verdade, essa última aqui, que é a de hoje, traz assim um resumo sobre tudo, vamos dizer assim. Vamos lá? Então, primeiramente, sobre a observação da prática mediúnica. Eu tenho aqui que o dirigente da reunião deve agir com bom senso, considerando que no início da prática mediúnica há sempre uma considerável dose de animismo nas comunicações. Nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade nobre requer burilamento. Esse trecho eu tirei da apostila da FEB, Estudo e Prática da Mediunidade, no programa 2. E realmente ele traz algo muito interessante para nós vermos. Nós estudamos tanto sobre esse animismo, ver que ele tem uma dose considerável nas comunicações, conforme descrito aqui. Então, por isso, o início da prática mediúnica, ela é praticamente cheia de animismos. O treinamento do médium no início, na psicografia, seja na psicofonia, em geral na psicografia, médios até com mediunidades ostensivas, sempre estão envolvidos de muito animismo. Por isso é preciso de muito estudo, acompanhamento, precisamos de auxílio, não tem como desenvolver nada disso sozinho, precisa do auxílio da casa espírita, precisa estar presente, frequentando, criando um clima, se envolvendo, frequentando as palestras públicas, o curso de Evangelho principalmente. É necessário fazer o estudo do Evangelho, mas não aquele de ficar lendo e ouvindo, lendo e ouvindo. Não, estudo mesmo. Você fazer a sua pesquisa, fechar os links com o Novo Testamento, com o versículo, com os versículos que são apresentados por Emmanuel, por exemplo. Nós temos Joana de Ângeles também trazendo muitas interpretações, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, aquele livro Boa Nova é excelente. Então, você precisa de estar se envolvendo com tudo isso. Se você não participa de grupo de estudo do Evangelho, das obras básicas, se você não estuda o ESD, e quer estudar a mediunidade, tem uma grande lacuna e tem um espaço muito grande aí, que você não percebeu e você deu um salto. Mas ainda há tempo. Se você não tem disponibilidade de tempo de ir na casa espírita para fazer esses estudos, faz em casa. Eu mesmo faço em casa estudo do Evangelho Redivivo, estudo do Livro dos Espíritos e outros estudos. Então você tem que querer, não pode simplesmente aguardar uma oportunidade, daqui a um ano, não sei, quando melhorar a situação de tempo e eu vou lá na casa espírita fazer o estudo.
Não conseguiu ainda se programar? Vai estudando em casa, né? Pega as obras, pesquisa na internet em obras espíritas da Federação, compra livros, adquire, você vai estar ajudando. Vai ajudar a Mansão do Caminho, comprando o livro da Leal, vai ajudar a FEB e outras instituições, comprando o livro da FEB. Eu sei que às vezes são um pouco caros alguns, né? Em último caso, você não podendo ajudar as instituições, você compra no sebo, né? Tem muita livraria pela internet também. Mas vamos lá, o que a gente tem que entender é que o animismo está em tudo, não tem como a gente se livrar dele. Ele faz parte já não só das nossas vidas, de nossas ações, nossa interferência, tanto psíquica como material. Então, quando a FEB, lá na apostila, coloca essa observação sobre a prática mediúnica, de que sempre há uma considerável dose de animismo nas comunicações, isso é um alerta. Tá? É um alerta para a gente. Principalmente para quem vai ser um doutrinador. Tá? O doutrinador até é um fato interessante. Ele não precisa ter mediunidade ostensiva. Ele pode ser apenas intuitivo ou não ter mediunidade praticamente nenhuma. Ficar só na intuição dele, no pensamento dele, que deve ser controlado. Porque o doutrinador ele precisa analisar, né, e não causar escândalo, nem censurar. E isso através do próprio pensamento. Porque o que ocorre? Se você pensar muito censurando o que o espírito está trazendo através do médium, ele vai conseguir ler seu pensamento também, né? Para o plano espiritual, você não vai conseguir esconder muito o que você está sentindo, não. Então você tem que se controlar, né? E parar para pensar um pouco antes de entrar como doutrinador. Você precisa analisar bem a sua situação, né? Porque você não pode ter esse espírito de censura ou de escândalo, por causa justamente do animismo, uma mistificação inconsciente que possa acontecer, né, conosco. Então o doutrinador ele vai estar realizando o possível para esclarecer com muita paciência, com caridade, né? E os médiuns que estão ali e os desencarnados que estão envolvidos nesse processo todo, né? Às vezes pode ser um processo de manifestações obscuras que estão agindo ali na equipe ali. E você tem que ter aquele senso de quem retira criteriosamente aquele desajuste, né? Sem comprometer qualquer outra parte, vamos dizer assim, daquele corpo, né? Aquele todo ali daquele conjunto espírito, sofredor e médium, que é a ponte, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Por isso que é bom, o que eu falei? Vai estudar o Evangelho, vai estudar os livros da doutrina, o Pentateuco, estuda o ESD, que ajuda muito. O ESD é fantástico, adoro o curso do ESD. Ele engloba tudo ali, né? Ele traz de uma maneira diferente daquela que a gente vai fazer lendo todo o Pentateuco. É necessário ler também. Mas ler não é um estudo, é você absorver o conhecimento da obra, do que está ali. Agora, entre absorver esse conhecimento e compreender e entender, é uma diferença muito grande. Para você obter isso, você precisa de estudar essa parte literal, estudar o espírito da letra, né? Saber interpretar, a hermenêutica, né, como dizem, e fazer uma pesquisa grande, buscar links nas obras espíritas psicografadas de diversos espíritos,
nas obras já impressas, até antigas, como essa que nós citamos do Aksakov. Tá? Então, qual é o foco principal agora dentro desse nosso estudo? Tá? Animismo. Vamos ver aqui? Nós temos que animismo ou espiritismo. Esse é um outro estudioso importante, o Bozano, né? Ernesto Bozano. Esse livro aqui foi traduzido, né, reimpresso em 1987, tá? Mas ele é muito mais antigo do que isso. Aí diz o seguinte: animismo ou espiritismo? Qual deles explica os fatos? Nenhum nem outro. Logra separadamente explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis a tal fim e não podem separar-se, pois que são feitos de uma causa única. E esta causa é o espírito humano, que quando se manifesta em momentos fugazes, durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos. E quando se manifesta mediunicamente durante a existência desencarnada, determina os fenômenos espiríticos. Né? Olha que legal, ele traz bem simples, bem claro. Se for do seu espírito mesmo, é animismo. Mas quando realmente a comunicação tem uma personalidade que não é a sua, por isso que nós estudamos personismo, você identifica que é um outro ser, então não é animismo. Tá? É esse fenômeno, conforme ele colocou, espirítico, que ele chamou aqui, fenômeno espirítico, diferente do fenômeno anímico. Tá ok? Então, é muito simples, não é possível fazer confusão com isso. Né? Se a mensagem tem tudo a ver com você, são coisas do seu pensamento, do dia a dia, ou de alguma lembrança que seja uma lembrança de vida passada, mas que está muito ligado aos seus motivos de viver, às suas questões, é o animismo. Né? Agora se traz até informações de uma forma muito diferente, questões diferentes, comportamento diferente, pode ter certeza, não 100%, porque sempre mistura um pouco também do seu animismo, não tem como evitar, mas que seja um espírito sofredor ali se comunicando. Tá? Então nós temos que prestar atenção nisso. Agora nós temos uma outra observação aqui, vou colocar para vocês, que é muito importante, que diz o seguinte, que no século XIX, o livro dos médiuns, ele traz lá do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Kardec reproduz o teor das consultas que formulou a dois dos mais competentes especialistas sobre o fenômeno mediúnico, ou seja, Erasto e Timóteo, que parece terem sido incumbidos de orientar os estudos em torno da mediunidade. Tá? Aliás, eles são muito citados mesmo. E você tem até na Revista Espírita. E aí ele diz o seguinte: a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Então ele está falando da alma do próprio médium. Tá? A alma é o espírito encarnado. Então o espírito do próprio médium pode se comunicar como de qualquer outro. Se ele goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Então se recobra a qualidade de espírito, ele pode fazer uma comunicação. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, encarnadas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que a chameis. Então, quando a pessoa está dormindo em desdobramento, né, é o que ele está dizendo aqui, em desdobramento o espírito sai do corpo, vai lá e faz uma comunicação para o médium, seja escrita ou de outra forma. Mas é um espírito de encarnado, então isso pode acontecer. É o grau de liberdade que ele ganhou ali, quando estava dormindo em desdobramento. Então ele põe aqui, porque ficais sabendo que os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na Terra,
Então vos falam como espíritos e não como homens. Por que não se havia de dar o mesmo com o médium? Que é o que ocorre. Nós já vimos, comentamos isso no caso do Camille Flammarion, né? Que ele era o Galileu Galilei, né? Reencarnado. Né? Então a vida passada dele foi aquele cientista, né? Astrônomo, e ele trouxe informações numa psicografia do próprio espírito. Então, ele deve ter entrado naquele estado de torpor que nós comentamos no outro estudo, tá bom? Aí o que nós temos mais aqui? Né? Agora uma fala de Hermínio Miranda, tá? Que é daquele livro Mediunidade e Carismas. Tá? É um livro, esse livro é excelente, se puder adquirir também. Né? E ele fala o seguinte: o médium pode ser um espírito de elevada condição intelectual, ainda que, como encarnado, seja culturalmente medíocre. É o mais provável, uma vez que a experiência ensina que o acervo mental oculto do inconsciente, na memória integral, tem de ser necessariamente muito superior em volume e qualidade ao que trazemos no limitado âmbito do consciente e do subconsciente. Isto é, nas memórias da vida presente, em contraste com os imensos arquivos das vidas anteriores. Então, o que ele está dizendo aqui é que a gente está sempre em evolução. Então, se nós aqui sofremos de alguma demência, temos algum problema de dificuldade, até de falar, não significa que o nosso espírito seja da mesma forma. Com certeza, com os graus de liberdade, será muito superior. E não sabemos a condição que ele necessária, né, e que foi solicitada no planejamento reencarnatório de cada um. Não sabemos. Por isso que ele diz aqui: não é, pois, de admirar-se que um sensitivo dotado de modestos recursos intelectuais, como ser encarnado, seja capaz de produzir, pelo processo da psicografia automática, um texto brilhante, se conseguir criar condições propícias à manifestação anímica, isto é, se permitir que se manifeste em todo o seu potencial seu próprio inconsciente. Foi o caso de Camille Flammarion, né, que na psicografia trouxe informações muito importantes, né, com conhecimento além do conhecimento de Camille Flammarion, quando era ele mesmo, o espírito dele mesmo. Mas nos graus de liberdade recuperou toda aquela consciência, né, aquele conhecimento. Tá? Então nós temos aqui ainda essa realidade, ainda falando por Hermínio de Miranda. Essa realidade nos leva à conclusão de que há sim fenômenos de natureza anímica, ou seja, que podem ser explicados. E o são mesmos, como manifestações do espírito do próprio sensitivo, do médium, que os críticos insistam em dizer que são tais fenômenos produzidos pela mente ou que inconsciente das pessoas. Isso é problema deles, empenhados como estão em questões semânticas. O Espiritismo nada tem a temer, nem aí, nem em nenhum outro ponto de sua estrutura doutrinária. Como tenho dito, alhures, o Espiritismo tem sua própria teoria do conhecimento, que em vez de resultar de especulações teóricas, ainda que inteligentes e até brilhantes, foi deduzida de fatos observados. Desmintam os fatos antes de proporem a rejeição ou modificação estruturais inaceitáveis. Veja que aqui Hermínio está defendendo o Espiritismo. E realmente, se nós vermos os aspectos, o Espiritismo engloba o caráter científico, né? Essa parte científica, a parte filosófica e a parte religiosa. Então, mais completo do que isso, né? Para se poder entender,
Vamos lá? O fenômeno anímico exige, por conseguinte, a experiência e atenção de quem trabalha com médiums regularmente ou ocasionalmente. Testemunhe suas manifestações mediúnicas. Não constitui, contudo, um tabu, nem se apresenta como fantasma aterrador que é preciso exorcizar. E escreve André Luiz nos Domínios da Mediunidade. Muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, sob a égide do Espiritismo, vêm convertendo a teoria animista num travão injustificável, a lhes congelar preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar esse fenômeno. André Luiz. Ele está solicitando o quê? Lê a doutrina, verifica direito o que nós temos no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, falando sobre isso. Porque senão vai querer transformar em misticismo quando você não compreende e tenta explicar sem pegar as informações corretas, né? André Luiz, ele fala isso nos Domínios da Mediunidade, mas ele tem também um trecho em Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 23, que ele fala algo semelhante também. Que ele fala que frequentemente pessoas que estão encarnadas, né, com essa prova, né, essa aprovação de regeneração, né, que você encontra às vezes numa reunião mediúnica, elas estão mergulhadas em vários e complexos estados emotivos e você às vezes não consegue compreender. É como se estivessem personificando entidades outras, mas quando na realidade são elas mesmas, porque está emergindo do subconsciente, né? Está trazendo da sua mentalidade e externando o que viveu em outras épocas, né? Sobre aquele fascínio, né? Daqueles que o subjugavam. Então, André Luiz, ele sempre traz algum entendimento para a gente com relação a isso, tá? Estamos finalizando aqui. Eu quero trazer para vocês aqui as nossas referências, que seria interessante você pesquisar. Mediunidade, Estudo e Prática, volume 2, programa 2, módulo 2 e programa 2, módulo 5, tá? Da FEB 2013. O módulo 5 é o roteiro 1. E o livro Desobsessão, pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, Rivaldo Vieira, tá? Manifestação do Enfermo Espiritual 2. Aqui nessa versão aqui de 2005, capítulo 33, página 129, da FEB. Diversidade dos Carismas, que eu falei, excelente, do Hermínio Miranda, capítulo 3. Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 23, e Mecanismos da Mediunidade, também capítulo 23, onde nós vamos encontrar sobre tudo isso que nós falamos aí. Estudar é muito bom e vale a pena você pesquisar nessas nossas referências, até mesmo para ver se o que eu estou falando aqui é verdade, se eu fantasiei alguma coisa. Eu também sou um ser humano que pode errar também, cometer enganos. Ninguém aqui, estamos todos, eu sempre digo, em provas e expiações. Ninguém aqui é perfeito. Então, para que, com medo já de falar alguma coisa errada, eu coloco as referências, porque aí vocês podem consultar e até me corrigir com alguma crítica. Eu não ficarei triste, tá? Porque meu objetivo também é aprender. Estamos todos juntos nessa. Tá ok? Então que Jesus abençoe a todos, né? Continue estudando, né? Não deixem de ler a nossa apostila lá impressa, né? Dessa aula, tá ok? Da nossa aula 26, observações e características. Até a próxima.